As Aventuras de Sherlock Holmes, obra de Arthur Conan Doyle, parte 38ª. A volta de Sherlock Holmes. Foi na primavera de 1894 que toda Londres ficou interessada e o mundo da alta sociedade atemorizado pelo assassinato do Ronald Adair em circunstâncias bastante extraordinárias e inexplicáveis. O público já ficara sabendo dos detalhes do crime que surgiram durante a investigação policial, mas uma boa parte foi suprimida na ocasião, já que as alegações para a instauração do processo eram tão gigantescamente sólidas que não era necessário divulgar todos os fatos. Somente agora, depois de quase 10 anos, é que estou autorizado a fornecer os elos que faltam e que completam aquela cadeia memorável. O crime era por si só interessante, mas aquele interesse não era nada para mim comparado à sequência incrível que marcou para sempre a minha vida, que me causou mais choque e surpresa do que qualquer acontecimento da minha vida de aventuras com Holmes. Mesmo agora, depois deste longo intervalo, eu fico muito emocionado quando penso nele, sentindo mais uma vez aquela súbita torrente de alegria, espanto e incredulidade que engolfou minha mente por completo. Deixe-me dizer a esse público que tem mostrado algum interesse por esses vislumbres que eu ocasionalmente lhe tenho dado sobre os pensamentos e as ações de um homem bastante notável, que não deve me censurar por eu não ter dividido meu conhecimento com ele, pois eu deveria ter considerado isso em primeiro plano, se não tivesse sido impedido por uma proibição de seus próprios lábios, e que só foi retirada no terceiro dia do mês passado. Pode-se imaginar que minha ligação íntima com Sherlock Holmes tenha provocado meu profundo interesse pelo crime e que depois de seu desaparecimento, ou melhor, sua morte, nunca deixei de ler com cuidado os vários problemas que surgiram diante do público. E até tentei mais de uma vez, para minha própria satisfação, empregar os seus métodos nas soluções dos crimes, embora com resultados medíocres, claro. Não havia nenhum, no entanto, que me atraísse tanto a atenção quanto esta tragédia de Ronald Adair. Ao ler o depoimento no inquérito, que levou a um veredito por assassinato premeditado contra pessoa ou pessoas desconhecidas, eu percebi mais uma vez claramente isso, como Holmes faz falta, como a perda para Holmes na comunidade sofrera com um baque terrível. Eu percebi mais claramente do que nunca a perda que a comunidade sofrera com a morte de Sherlock Holmes. Existem pontos sobre este caso estranho que eu tinha certeza o teriam atraído especialmente o fascinado, e os esforços da polícia seriam suplantados, ou mais provavelmente antecipados, pela observação treinada e a mente alerta e sempre perspicaz do maior detetive da Europa. Todos os dias, enquanto cumpria minha rotina, eu revolvia o caso na minha cabeça e não achava explicação que me parecesse adequada. Sobre o risco de contar uma história já contada, vou recapitular os fatos como eram conhecidos do público na época da conclusão do inquérito. O Ronald Adair era o segundo filho do conde de Moynot, naquela época governador de uma das colônias australianas. A mãe de Adair retornara da Austrália para se submeter a uma cirurgia de catarata, e ela, seu filho Ronald e sua filha Hilda viviam juntos no número 427 de Park Lane. Os jovens frequentavam a melhor sociedade até onde se sabia não tinha nenhum inimigo ou vício especial. Ele esteve casado com a senhorita Edith Audley de Carstairs,
mas o compromisso fora rompido com consentimento mútuo alguns meses antes e não havia nenhum sinal de que tivesse deixado para trás qualquer sentimento muito profundo. O resto de sua vida girava num círculo estreito e convencional, pois seus hábitos eram tranquilos e sua natureza sem emoção. Mas foi sobre este jovem aristocrata bonachão que a morte se abateu, na forma mais estranha e inesperada, entre 22 horas e 23 horas e 20 minutos de 30 de março de 1894. Ronald Adair gostava de cartas, jogando constantemente, mas nunca com apostas altas que pudessem prejudicá-lo. Ronald era membro dos clubes de jogos de cartas Baldwin, Cavendish e Bagatelle. Ficou provado que depois do jantar, no dia de sua morte, ele participou de um jogo de whist no último desses clubes. Também jogara lá à tarde. O depoimento dos que jogaram com ele, Murray, John Hard e o coronel Moran, revelava que o jogo era o whist e que havia um justo equilíbrio no baixar das cartas. Adair poderia ter perdido apenas 5 libras, não mais que isso. Porém, sua fortuna era considerável e uma perda tão pequena assim não afetaria de maneira nenhuma. Jogava quase todos os dias num ou no outro clube, mas era um jogador prudente, geralmente, inclusive, ganhava. Verificou-se no depoimento que, em parceria com o coronel Moran, realmente ganhara 420 libras de uma só vez alguma semana antes de Godfrey Milner e Lord Balmoral. Era assim sua história recente, como se apurou no inquérito. Na noite do crime, ele voltou do clube exatamente às 22 horas. Sua mãe e sua irmã estavam fora, passando a noite com um parente. A criada disse no depoimento que ouviu quando ele entrou no quarto da frente do segundo andar, geralmente usado como sala de estar. Ela acendera a lareira e, como fizesse fumaça, abrira a janela. Nenhum som foi ouvido na sala até as 23h20, a hora da volta de Moynot e sua filha. Desejando dar-lhe boa noite, a mãe tentou entrar no quarto do filho. A porta, porém, estava trancada por dentro e não houve nenhuma resposta aos seus gritos e batidas. Conseguiram, por fim, arrombar a porta. O jovem infeliz fora encontrado deitado perto da mesa. Sua cabeça estava ferida, possivelmente por uma pancada ou uma queda do próprio jovem ao chão. Sobre a mesa estavam 2 notas de 10 libras cada e mais 17 libras, sendo 10 em moedas de prata e ouro. O dinheiro arrumado em pequenas pilhas de valores variados. Havia também algumas cifras num pedaço de papel com os nomes de alguns amigos dos clubes ao lado. E daí surgiu a hipótese de que antes de morrer ele estivesse tentando organizar uma lista de seus ganhos e perdas nas cartas. Um rápido exame das circunstâncias só serviu para tornar o caso ainda mais complexo. Em primeiro lugar, não havia nenhum motivo para que o rapaz trancasse a porta por dentro. Havia a possibilidade de o assassino ter feito isso e depois ter fugido pela janela. Porém, a queda era de pelo menos 6 metros de altura e havia um canteiro de açafrões em pleno viço embaixo da janela. Nem as flores nem a terra mostravam sinais de alguém terem passado por ali, ou pisado, ou coisa do tipo. Não havia marcas na estreita faixa de grama que separava a casa da rua também. Aparentemente, portanto, foi o próprio rapaz que trancou a porta. Mas como foi que a morte chegou até ele? Ninguém poderia ter subido até a janela sem deixar vestígios. Supondo que alguém atirara pela janela alguma arma, uma barra de ferro ou mesmo um taco de beisebol, algo desse tipo, seria de estranhar, pois a pessoa teria que ter uma pontaria acima
Recapitulando. Supondo que alguém atirara pela janela uma pedra, um taco de beisebol, uma barra de ferro, seria algo estranho, pois a pessoa teria que ter uma pontaria excepcional. Park Lane, além de tudo, é uma via pública muito movimentada, a um ponto de cabriolés de aluguel a menos de 100 metros da casa. Ninguém ouvira nada, ninguém vira nada. E mesmo assim, havia o homem morto, e a investigação não mostrava nada até o momento. Eram essas as circunstâncias do mistério de Park Lane, complicadas ainda mais pela ausência total de motivo, já que, como eu disse, ninguém sabia que o jovem Adair tivesse algum inimigo, e não foi feita nenhuma tentativa para tirar o dinheiro ou valores do quarto. Todo dia eu analisava o caso, tentando encontrar uma teoria que abrangesse todos esses e descobrir aquela linha de raciocínio de menor importância que meu pobre amigo Holmes afirmava ser o ponto de partida de toda investigação. Confesso que fiz poucos progressos. À noite perambulei pela Park e só dei por mim lá pelas 6 horas em Oxford Street, no final de Park Lane. Um grupo de vadios na calçada, todos olhando para uma janela, me fez ir em direção à casa que viera olhar. Um homem alto e magro, com óculos coloridos, que eu suspeitava fortemente ser um detetive à paisana, estava expondo algumas teorias suas, enquanto os outros o rodeavam para ouvir o que ele dizia. Fiquei o mais perto possível dele, mas suas observações me pareceram absurdas, de modo que fui embora um pouco decepcionado. Ao fazer isto, esbarrei num homem velho e deformado que estivera ali atrás de mim e derrubei muitos dos livros que ele estava carregando. Lembro-me de que, enquanto os recolhia, notei o título de um deles e me ocorreu que o sujeito deveria ser algum pobre bibliófilo que, por negócio ou por colecionava livros antigos. Tentei me desculpar pelo incidente, mas era evidente que aqueles livros que eu maltratei de modo tão desastrado eram objetos muito preciosos aos olhos de seu dono. Tem certeza que é o Holmes disfarçado. Tem certeza. Com um grunhido de descontentamento, ele deu meia voltas e vi suas costas encurvadas e as suas suíças brancas desaparecerem na multidão. Minhas observações sobre o número 427 de Park Lane não ajudaram muito a esclarecer o problema que me interessava. A casa era separada da rua por um muro baixo e uma grade, não mais de 1,5 metro de altura no total. Portanto, era muito fácil para alguém entrar no jardim, mas a janela era totalmente inacessível devido à altura, já que não havia nenhuma calha ou qualquer coisa que pudesse ajudar o mais decidido dos homens a escalá-la. Mais intrigado do que nunca, voltei pelo mesmo caminho para Kensington. Eu não estava a mais de 5 minutos do meu gabinete quando a empregada entrou para dizer que uma pessoa queria falar comigo. Para minha surpresa, não era outro senão o estranho velho colecionador de livros. Seu rosto severo e murcho, espreitando-me por entre tufos de cabelos brancos, e seus livros preciosos, pelo menos uma dúzia deles, apertados sobre o seu braço direito. Está surpreso de me ver, senhor? Disse ele, uma voz estranha e áspera. Admiti que estava. Bem, tenho uma consciência, senhor, e quando por acaso eu ouvi entrando nesta casa, enquanto eu vinha mancando atrás, pensei comigo mesmo, vou dar uma entradinha e visitar aquele homem bondoso e dizer-lhe que se tive uma atitude um pouco rude, não foi por mal, e que estou muito agradecido a ele por apanhar meus livros. Ora, não precisava se incomodar por uma coisa tão banal, eu disse. Posso perguntar como soube quem eu era? Bem, senhor, se não for uma liberdade muito grande, sou seu vizinho, pois encontrará a minha pequena livraria na esquina de Crush Street
e muito contente por vê-lo, com certeza. Talvez o senhor mesmo os colecione. Aqui estão. E uma coisa, é uma pechincha, qualquer um deles, muito barato. Com 5 volumes, você poderia preencher aquela lacuna na segunda prateleira, senhor. Parece desarrumada, veja, não? Virei a cabeça para olhar a prateleira atrás de mim. Porém, quando me virei novamente, Sherlock Holmes estava sorrindo para mim, do outro lado da minha mesa. Levantei-me aos sobressaltos, com o coração saindo pela boca, encarei-o por alguns segundos com total espanto e depois desmaiei pela primeira e última vez na minha vida. Com certeza, uma nuvem cinzenta rodopiou diante dos meus olhos, e quando se dissipou, descobri que meu colarinho estava aberto e senti que estava sentado em uma cadeira. Holmes estava curvado sobre minha cadeira, de cantil na mão. Meu caro Watson, disse a voz tão conhecida. Eu lhe devo 1000 desculpas, não sabia que ficaria tão abalado. Hã? Como? Você está vivo, Holmes? Meu Deus, meu Deus! Eu disse essas palavras entrecortadas em lágrimas. Agarrei-o pelos braços. Holmes, Holmes, continuei a gritar. É você mesmo, você está vivo mesmo? É possível que tenha conseguido escalar aquele abismo gigantesco da cachoeira? Espere um momento, disse ele. Tem certeza de que é capaz de discutir tais coisas? Eu lhe provoquei um choque muito grande, Watson, com a minha aparição desnecessariamente dramática. Estou bem, pelo amor de Deus, meu amigo, venha cá e me dê um abraço. Sim, é você, Holmes. Parece de carne e osso, é você. Você está vivo, meu amigo. Como pode ser tudo isso? Que alegria, meu companheiro. Que alegria, Holmes. Meu Deus, eu mal posso acreditar nos meus olhos. Pensar que você, de todos os homens, estaria no meu gabinete. Eu o segurei novamente pela manga e senti por baixo o braço magro e rijo. Bem, de qualquer modo, você não é um espírito, disse eu. Meu caro amigo, estou radiante demais por vê-lo. Eu lhe disse, enxugando as lágrimas com um lenço. Sente-se, Holmes, e conte como saiu com vida daquele abismo terrível da cachoeira. Ele sentou-se na minha frente com aquele seu jeito antigo, displicente. Estava vestido com a sobrecasaca desmazelada do velho vendedor de livros. Mas o resto daquele indivíduo estava empilhado na mesa, os cabelos brancos do disfarce e os velhos livros. Holmes parecia até mais magro e vivo do que antes, mas havia um tom branco de morte no seu rosto de feições aquilinas que indicava que sua vida ultimamente não fora muito saudável. Meu amigo Watson, estou feliz demais por me esticar um tanto, disse ele. Não é brincadeira quando um homem alto, que diminui sua estatura durante várias horas, fica com a coluna aos frangalhos. Agora, meu caro amigo, no caso dessas explicações, nós temos pela frente, se puder pedir a sua cooperação, uma noite de trabalho difícil e perigoso. Talvez seja melhor eu lhe fazer um resumo de toda a situação quando o trabalho estiver terminado. Não, Holmes, pelo amor de Deus, eu não suportaria uma noite inteira de ansiedade. Estou cheio de curiosidade, ansioso. Prefiro ouvir agora. Virá comigo esta noite? Para onde você quiser, mas me conte tudo isso. Que alegria, meu amigo. Watson, isso é de fato como nos velhos tempos. Nós precisamos de um pequeno jantar antes de ir. Bem, então sobre aquele abismo. Não tive grandes dificuldades em sair dele, Watson, pelo simples fato de que jamais estive nele. Ora, Holmes, como não? Você não caíra no abismo juntamente com o professor Moriarty durante possivelmente uma briga que tiveram? Não, Holmes. Não, Watson, jamais estive naquele abismo. Meu bilhete para você, Watson, era absolutamente genuíno, sim. Tive pouca dúvida de que tivesse chegado ao fim da minha carreira quando percebi aquela silhueta um tanto sinistra do falecido professor Moriarty
meu amigo Watson. Ele estava de pé sobre a trilha estreita que levava à segurança. Li nos seus olhos um propósito inexorável, portanto, troquei alguns comentários com ele e obtive sua permissão para escrever a pequena nota que você recebeu depois. Deixei-a com o meu relógio de bolso, embaixo do meu relógio, e minha bengala também. E andei ao longo da trilha, Moriarty ainda nos meus calcanhares, Watson. Quando cheguei ao final da trilha, parei acuado. Ele não tinha arma, felizmente, mas correu na minha direção e jogou seus braços longos em torno de mim numa luta. Ele sabia que seu próprio jogo estava acabado, que a sua gangue, a sua facção criminosa tinha chegado ao fim. Sentia-se ansioso para se vingar de mim, Watson. Cambaleamos juntos pela borda da cachoeira, numa briga feroz. Mas tem algum conhecimento ou o método japonês de luta corpo a corpo, como você sabe, amigo, o que me foi muito útil naquele dia. E como já me foi também em outras oportunidades de minha vida de investigador. Esquivei-me de suas garras malignas e ele, com um grito horrível, rolou. Eis que rolou de repente, apesar de todos os esforços, não conseguiu se equilibrar e caiu. Olhando por sobre a borda, eu ouvi cair um bom pedaço de tempo. Escutei com assombro a sua explicação, que Holmes ia contando em etapas. Holmes, meu amigo, mas e as pistas? Eu gritei. Eu vi com meus próprios olhos que 2 homens desceram a trilha e nenhum voltou. Não havia pegadas nem nada de alguém que teria voltado. Já chegarei a esta parte, Watson. Se acalme. No instante em que o professor Moriarty caiu, desapareceu durante a nossa luta, me dei conta da oportunidade realmente extraordinária e feliz que o acaso colocara em meu caminho. Eu sabia que Moriarty não era o único da organização criminosa que me jurara de morte. Havia pelo menos 3 outros cujo desejo de vingança contra mim só iria aumentar com a morte de seu líder, Moriarty. Todos eram homens extremamente malignos, perigosos, ruins, Watson. Um ou outro com certeza me pegaria algum dia. Por outro lado, se todo mundo se convencesse de que eu estava morto, que eu morrera juntamente com o líder da facção, esses homens agiriam com liberdade e logo se revelariam e, mais cedo ou mais tarde, eu poderia destruí-los. Aí seria o momento de anunciar que ainda continuava na terra dos vivos. A mente funcionou tão depressa que acho que pensei tudo isto antes que o professor Moriarty chegasse ao fundo da cachoeira Reichenbach. Levantei-me e examinei a parede rochosa atrás de mim, Watson. No seu resumo pitoresco do que aconteceu, que li com grande interesse alguns meses depois, você afirma que a parede era a pique. Não era bem assim, Watson. Na verdade, a parede possuía alguns pequenos pontos de apoio e havia indícios de uma reentrância. O penhasco era tão alto que escalá-lo era uma impossibilidade óbvia e também era impossível voltar pela trilha sem deixar marcas. Eu deveria, é verdade, ter colocado minhas botas ao contrário, como já fiz em outras ocasiões, mas a visão de 3 trilhas em uma direção sugeriria, com certeza, uma fraude. Em suma, era melhor que eu arriscasse a escalada. Não foi uma tarefa agradável, Watson. A cachoeira rugia ao meu lado. Não sou uma pessoa fantasiosa, mas lhe dou minha palavra de que julguei ter escutado a voz de Moriarty gritando para mim do fundo do abismo. Um erro teria sido fatal, meu amigo. Eu cairia. Mais de uma vez, quando tufos de capim saíam nas minhas mãos ou meus pés escorregavam nas saliências da rocha, pensei que era o meu fim. Mas lutei bravamente para subir e finalmente alcancei uma reentrância profunda e coberta de musgo verde macio, onde podia ficar sem ser visto, no mais perfeito conforto. Eu estava estirado ali quando você, meu caro Watson, e todos
que o seguiam, investigavam da maneira mais simpática e ineficiente as circunstâncias da minha morte, ou melhor, possível morte. Por fim, quando todos vocês tiraram suas conclusões inevitáveis e totalmente errôneas, voltaram ao hotel e fiquei sozinho ali. Eu imaginara que havia chegado ao fim de minhas aventuras, mas um incidente bastante inesperável mostrou que ainda havia mais surpresas para mim. Uma rocha enorme, Watson, vinda lá de cima, passou por mim com estrondo, bateu na trilha e rolou para dentro do abismo. Por um instante pensei que fosse um acidente natural, mas logo depois olhei para cima e vi uma cabeça, a cabeça de um homem contra o céu quase escuro, e outra pedra bateu na reentrância em que eu estava estirado a menos de 30 centímetros da minha cabeça. Naturalmente, o significado disso era óbvio. Moriarty não estivera ali sozinho. Um comparsa, e aquele único vislumbre bastou para me mostrar que o cúmplice era um homem perigoso. Cúmplice ficara de guarda enquanto o professor me atacava. De uma certa distância, sem ser visto por mim, fora testemunha da morte de seu líder, seu amigo, e, consequentemente, da minha fuga. Ficara esperando e depois, dando a volta no topo do penhasco, tentara obter êxito onde seu companheiro falhara. Não me demorei muito pensando no assunto, Watson. Novamente vi aquele rosto sinistro olhando por cima do penhasco e soube que viria outra pedra. Arrastei-me para a trilha. Acho que não poderia ter feito aquilo a sangue frio. Eram 100 vezes mais difícil do que me levantar, mas eu não tinha tempo para pensar no perigo, pois outra pedra passou zunindo por mim enquanto eu me segurava na borda da saliência. No meio da descida escorreguei, mas, graças a Deus, aterrissei, rasgando e sangrando sobre a trilha. Rasgado e sangrando sobre a trilha. Saí correndo, atravessei mais de 10 quilômetros pelas montanhas no escuro, Watson. E uma semana depois eu estava em Florença, certo de que ninguém no mundo sabia o que acontecera comigo. Só tinha um confidente, Watson, meu irmão Mycroft. Tenho de lhe pedir muitas desculpas, meu querido amigo Watson, meu grande amigo, mas era importantíssimo que você pensasse que eu estava morto, e era quase certo que você não teria escrito um relato tão convincente da minha morte dramática se não acreditasse realmente nela. Várias vezes nos últimos 3 anos peguei uma caneta e papel para escrever a você, mas sempre temi que sua amizade afetuosa por mim o levasse a se comprometer em alguma indiscrição, que isso pudesse trair o meu segredo. Por esse motivo, me afastei de você esta noite quando derrubou meus livros, eu disfarçado de velho, vendedor de livros, pois eu estava em perigo àquela hora, e qualquer demonstração de surpresa e emoção de sua parte chamaria atenção para minha identidade e acarretaria resultados deploráveis e irreparáveis. Tive de confiar em Mycroft, meu irmão, para obter o dinheiro de que precisava. As coisas em Londres não correram tão bem quanto eu desejava, porque o julgamento da gangue de Moriarty deixou em liberdade 2 de seus membros mais perigosos. Portanto, viajei durante 2 anos pelo Tibete e me diverti visitando Lhasa e passando alguns dias com o chefe Lama. Você deve ter lido a respeito das notáveis explorações de um norueguês chamado Sinergon, mas tenho certeza de que nunca lhe ocorreu que estava recebendo notícias do seu amigo. Depois passei pela Pérsia, dei uma olhada em Meca e fiz uma visita curta, mas interessante, ao califa em Khartum, cujos resultados comuniquei ao Ministério das Relações Exteriores. Voltando à França, Watson, passei alguns meses numa pesquisa sobre os derivados de alguns componentes que fiz num laboratório em Montpellier, no sul da França. Concluído isto, para minha satisfação e sabendo que apenas um dos meus inimigos ficara agora solto em Londres, eu estava prestes a voltar, Watson, quando meu deslocamento foi apressado pelas notícias deste notável mistério de Park Lane,
que não só me atraiu por suas próprias características, mas também parecia oferecer algumas oportunidades pessoais muito peculiares. Vim logo para Londres, me recolhi em Baker Street, deixei a senhorita Hudson histérica e descobri que Mycroft conservava meus aposentos e papéis exatamente como sempre estiveram. De modo que, meu caro Watson, às 14 horas de hoje eu me encontrava na minha velha poltrona, no meu velho quarto, e desejando apenas ver meu velho amigo, que é você, Watson, na outra cadeira ali que ele ocupou com tanta frequência. Esta foi a incrível narrativa que ouvi naquela noite de abril. Uma narrativa que seria inteiramente inacreditável para mim se não fosse confirmada pela visão real da figura alta e magra e de face ansiosa e viva que eu pensara nunca mais veria. De certo modo, sabia, de minha própria e triste aflição, mostrava sua simpatia mais nas maneiras do que nas palavras. O trabalho é o melhor antídoto para a tristeza, meu caro Watson, disse Holmes. E eu tenho um bocado de trabalho para nós dois esta noite. E, se ele for concluído com êxito, bastará para justificar a vida de um homem neste planeta. Pedi, em vão, claro, para que ele me contasse mais. Você vai ver e ouvir o suficiente até amanhã, Holmes respondeu. Nós temos 3 anos de passado para discutir, Watson. Vamos nos limitar a isso até as 21h30, quando então começaremos a notável aventura da casa vazia. Era realmente como nos velhos tempos, quando, àquela hora, eu me sentei ao lado dele num cabriolé, revólver no bolso e a excitação da aventura no coração, exatamente como antes. Holmes estava frio, sombrio e silencioso. Quando as luzes dos postes batiam sobre a sua fisionomia austera, eu via que as sobrancelhas estavam franzidas em meditação e os lábios comprimidos. Não sabia que monstro selvagem nós estávamos prestes a caçar na selva escura do crime de Londres, mas tinha certeza, pela conduta deste mestre caçador, que a aventura era das mais sérias, embora o sorriso sardônico, que rompia de vez em quando a sua melancólica austera, indicasse pouca sorte para o objetivo da nossa busca. Eu imaginava que estávamos indo para Baker Street, mas Holmes mandou o cabriolé parar na esquina de Cavendish Square. Observei que, quando saltou, deu uma olhada atenta para a direita e outra para a esquerda, e a cada esquina subsequente ele tomava os maiores cuidados para se assegurar de que não estava sendo seguido. Nosso trajeto, certamente, era singular. O conhecimento que Holmes tinha dos atalhos de Londres era extraordinário, e nesta ocasião ele passou rapidamente e, como poucas vezes o vira numa aventura, com o passo tão seguro, por uma série de garagens e estábulos de cuja existência eu nunca soubera. Saímos finalmente numa estrada pequena, ladeada de casas e velhas e austeras mansões antigas, que nos levou a Manchester Street e daí para Blandford Street. Ali ele desceu rapidamente por uma passagem estreita, entrou por um portão de madeira num pátio deserto e então abriu com uma chave a porta dos fundos de uma casa. Entramos juntos e ele a fechou atrás de nós. O lugar estava totalmente escuro, mas para mim era evidente, claro, que se tratava de uma casa vazia. Nossos pés estalavam no assoalho nu e minha mão estendida tocou uma parede cujo papel estava rasgado em tiras. Os dedos finos e frios de Holmes se fecharam em torno do meu pulso e me conduziram através de um saguão até que percebi vagamente a lúgubre clarabóia da bandeira na porta. Ali Holmes virou de repente para a direita e nos encontramos numa sala ampla, quadrada, vazia, muito escura nos cantos, mas fracamente iluminada no centro pelas luzes que vinham da rua. Como não havia nenhum poste próximo e o vidro da janela estivesse opaco,
Devido ao pó, podíamos apenas vislumbrar os vultos um do outro ali dentro. Meu amigo pôs a mão no meu ombro e os lábios perto do meu ouvido e disse: Você sabe onde estamos, Watson? Sussurrou Holmes. Certamente, aquela é Baker Street, respondi olhando através da janela opaca. Exatamente, estamos em Candle House, que fica em frente aos nossos velhos aposentos. Mas por que estamos aqui, Holmes? Porque tem uma visita excelente vista. Porque tem uma vista excelente daquele pitoresco bloco de edifícios. Posso pedir-lhe o incômodo, meu caro Hot, chegar um pouco mais perto da janela, tomando cuidado para não se mostrar e então olhar para os nossos velhos aposentos, o ponto de partida de tantos dos nossos pequenos contos de fadas? Veremos se a minha ausência de 3 anos eliminou totalmente o meu poder de surpreendê-lo, Watson. Rastejei para a janela e olhei para o ponto em que Holmes me pedira. Assim que bati os olhos na janela, engasguei e soltei um grito de assombro. A parte transparente da janela estava abaixada e uma luz forte estava ardendo na sala. A sombra de um homem sentado numa cadeira lá dentro era um vulto negro, forte, como o anteparo luminoso da janela. Contra o anteparo luminoso da janela. Não havia erro quanto à postura da cabeça, os ombros quadrados, a aspereza dos traços. O rosto estava meio de lado, e o efeito era o mesmo de uma dessas silhuetas magras de nossos avós adoravam fazer. O efeito era o mesmo de uma dessas silhuetas negras que os nossos avós adoravam fazer. Era uma reprodução perfeita do meu amigo Sherlock Holmes. Fiquei tão surpreso que estendi minha mão para ter certeza de que o próprio Holmes estava ali ao meu lado. Ele estremecia com um riso silencioso. E então, Watson? Perguntou Holmes. O que achou da minha representação? Meu Deus, Holmes, exclamei, é maravilhoso. Acredito que a idade não faz definhar nem deteriora minha multiplicidade infinita, disse ele, e percebi na sua voz o prazer e o orgulho que o artista sente com sua própria criação. Parece realmente comigo, não, Watson? Estaria pronto a jurar que era você sentado lá, Holmes. O mérito da execução cabe a Oscar Meunier, de Grenoble, que passou alguns dias fazendo a moldagem, meu amigo. É um busto de cera. O resto eu me arranjei durante minha visita a Baker Street esta noite. Mas o porquê desse disfarce, Holmes? Não estou entendendo. Porque, meu caro Watson, tenho os mais fortes motivos para desejar que certas pessoas pensem que eu estava lá, enquanto na verdade eu estava em outro lugar, aqui, obviamente. E você pensou que os quartos estavam sendo vigiados? Eu que estavam. Por quem? Pelos meus velhos inimigos, Watson. Pela encantadora sociedade criminosa cujo líder jaz na cachoeira Reichenbach. Você deve se lembrar que eles, e só eles... Você deve lembrar, Watson, que eles e só eles sabiam que eu estava bem vivo. Acreditavam que mais cedo ou mais tarde eu voltaria aos meus aposentos. Eles o vigiam permanentemente e esta manhã me viram chegar. Como você sabe? Eles o vigiavam, Watson, permanentemente e esta manhã me viram chegar. Como você sabe, Holmes? Porque reconheci o vigia deles quando dei uma olhada pela janela. É um sujeito inofensível chamado Parker, ladrão por profissão e um notável tocador de berimbau. Não ligue para ele, mas prestei muito atenção na pessoa muito mais temível que estava atrás dele, o amigo íntimo de Moriarty, o homem que atirou as pedras de quando eu estava na cachoeira. Se lembra? O criminoso mais perigoso e cheio de manhas de Londres. O caso eu já te contei, Watson.
Ele quase me acerta com uma daquelas pedras que rolou de cima da montanha. É este que está atrás de mim, meu amigo. E este é o homem que ignora que nós é que estamos atrás dele. Os planos do meu amigo Holmes iam se revelando aos poucos. Deste recuo conveniente, os observadores estavam sendo observados e os rastreadores rastreados. Aquela sombra angulosa lá em cima era a isca e nós, os caçadores. Ficamos juntos em silêncio no escuro, observando as figuras apressadas que iam e vinham diante de nós pela rua. Holmes estava mudo e imóvel, mas posso afirmar que se mantinha bastante alerta e que ele examinava atentamente o fluxo de passantes. Era uma noite fria e agitada, e o vento soprava cortante pela rua comprida. Muita gente ia e vinha, a maioria agasalhada em seus casacos e cachecóis. Uma ou duas vezes tive a impressão de que vira a mesma pessoa antes, e notei especialmente dois homens que pareciam estar se protegendo do vento no vão da porta de uma casa um pouco mais adiante. Tentei chamar a atenção de meu amigo para eles, mas Holmes deu um pequeno resmungo de impaciência e continuou a olhar para a rua. Mais de uma vez ele mexeu com o pé e bateu de leve com os dedos na parede. Era evidente que Holmes começava a irritar-se e que seus planos não corriam como ele planejara. Por fim, quando a meia-noite se aproximava e a rua aos poucos ficava vazia, ele ficou andando de um lado para o outro na sala, numa agitação incontrolável. Eu ia fazer um comentário quando levantei os olhos para a janela iluminada e tive, de novo, uma surpresa quase tão grande quanto a anterior. Puxei o braço de Holmes e apontei para cima. A sombra se moveu, falei. Não era mais o perfil, e sim as costas, que agora estavam viradas para nós. 3 anos, certamente, não aplainaram a aspereza do seu temperamento ou sua impaciência com uma inteligência menos ativa que a sua. É claro que se moveu, meu amigo Watson. Será que sou uma pessoa tão desastrada e ridícula assim, que montaria um truque, uma fraude óbvia, e esperando que alguns dos homens mais espertos da Europa fossem enganados por ela? Estamos nesta sala há 2 horas. A senhorita Hudson fez mudanças naquela figura 8 vezes, ou uma vez a cada 15 minutos. Ela as faz pela frente para que sua sombra nunca seja vista. Ele aspirou com força, uma respiração excitada e estridente. Naquela luz fraca, vi sua cabeça esticada para frente, toda a sua postura rígida de atenção. Lá fora, a rua estava absolutamente deserta. Os dois homens deveriam estar ainda de tocaia na porta da casa, mas eu não podia mais vê-los. Tudo estava quieto e escuro, menos aquela brilhante tela amarela à nossa frente, com a figura negra desenhada no fundo. De novo, no silêncio total, ouvi aquela nota fina e sibilante, que revelava intensa excitação sufocada. Um instante depois, ele me puxou para trás, para o canto mais escuro da sala, e senti sua mão tapando minha boca num sinal de advertência. Os dedos que me agarravam estavam tremendo. Nunca vira meu amigo tão emocionado, mas a rua escura ainda estava deserta e sem movimento diante de nós. Mas de repente me dei conta daquilo que seus sentidos mais aguçados já haviam percebido. Um som baixo e dissimulado chegou aos meus ouvidos, vindo não da direção de Baker Street, mas de trás da casa onde estávamos escondidos. Uma porta se abrira e se fechara. Logo depois, passos soaram pela passagem, passos que deveriam ser silenciosos, mas que ecoavam asperamente pela casa vazia. Holmes se agachou de costas para a parede e eu fiz o mesmo, com a mão segurando a coronha do meu revólver. Procurando na escuridão, divisei o contorno vago de um homem, uma sombra mais negra que o escuro da porta aberta. Ele parou por um instante e depois entrou na sala, curvado e ameaçador.
Estava a menos de 3 metros de nós, uma figura sinistra, e eu me preparara para receber o seu bote, antes de perceber que ele não sabia da nossa presença. Passou perto de nós, foi até a janela e abriu uns 15 centímetros, suavemente e sem ruído. Ao se erguer até o nível dessa abertura, a luz da rua, não mais diminuída pelo vidro empoeirado, bateu em cheio no seu rosto. O homem parecia estar fora de si, de tão excitado. Seus olhos brilhavam como estrelas e seus traços se agitavam convulsivamente. Era um homem idoso, com um nariz fino e protuberante, uma testa alta e calva, e um bigode enorme e grisalho. Um chapéu alto de molas foi puxado para a nuca e uma camisa de noite com peitilho apareceu pelo sobretudo aberto. Seu rosto era magro e moreno, marcado por linhas profundas e ferozes. Carregava na mão o que parecia ser uma bengala, mas, ao ser deixada no chão, fez um som metálico. Então ele tirou um objeto volumoso do bolso do sobretudo e se ocupou com alguma tarefa que terminou num clique agudo e alto, como se uma mola ou ferrolho tivesse entrado no lugar. Ainda ajoelhado no chão, inclinou-se para a frente e empregou toda a sua força e seu peso em alguma barra, resultando num barulho estridente, logo e confuso, que acabou uma vez mais num forte clique, longo e confuso. Então ele se endireitou e vi que o que carregava era uma espécie de arma, com a coronha curiosamente deformada. Ele a abriu pela culatra, pôs alguma coisa dentro e fechou a tranca. Aí agachou-se e descansou a porta da barra da borda da janela aberta. Aí agachou-se e descansou a ponta da barra na borda da janela aberta. Vi seu longo bigode cair por cima da coronha e seu olho brilhar enquanto ele mirava. Ouvi um pequeno suspiro de satisfação quando encostou a coronha no ombro e vi o surpreendente alvo, o homem negro no fundo amarelo, bem visível na extremidade da sua alça de mira, obviamente o disfarce de Sherlock Holmes. Ficou rígido e imóvel por um instante. Então seu dedo apertou o gatilho. Houve um silvo alto e estranho e um barulho de vidro quebrado. Naquele instante, Holmes pulou como um tigre nas costas do atirador e o jogou com a cara no chão. Um segundo depois, o sujeito já estava de pé novamente e, com um esforço convulsivo, agarrou Holmes pela garganta, mas eu bati na sua cabeça com o cabo do meu revólver e ele caiu no chão mais uma vez. Pulei sobre ele e, enquanto o segurava, meu companheiro deu um assobio agudo num apito. Ouvimos o barulho de passos apressados chegarem na calçada e 2 policiais uniformizados e um detetive à paisana entraram correndo pela porta da frente e surgiram dentro da sala. É você, Lestrade? Perguntou Holmes. Sim, Sr. Holmes, sou eu. Eu mesmo me encarreguei desta tarefa. É bom vê-lo de volta a Londres, Sr. Holmes, disse Lestrade. Acho que você quer uma pequena ajuda extraoficial. 3 assassinatos sem solução em um ano não o ajudarão, Lestrade, mas você conduziu o mistério Molesey abaixo do seu normal, ou seja, o conduziu muito bem. Nós todos havíamos nos levantado. Nosso prisioneiro, muito ofegante, tinha um policial robusto de cada lado o segurando. Alguns vadios já se aglomeravam na rua. Holmes foi até a janela, fechou-a e abaixou as persianas. Lestrade trouxera 2 velas e os policiais acenderam as lanternas. Finalmente, eu podia dar uma boa olhada no prisioneiro. Era um rosto extremamente viril, mas sinistro, o que estava voltado para nós. Com a testa de um filósofo e a boca de um libertino, o homem deve ter começado com grande capacidade para o bem ou para o mal. Mas ninguém poderia olhar para seus cruéis olhos azuis com as pálpebras cínicas e caídas ou para o nariz agressivo e feroz
e as sobrancelhas cerradas e ameaçadoras sem perceber os sinais mais evidentes de perigo da natureza. Não prestava atenção em nenhum de nós, mas seus olhos permaneciam fixos no rosto de Holmes, com uma expressão na qual o ódio e o assombro se misturavam. Seu demônio! Ele continuava a murmurar. Seu demônio esperto! Esperto! Ah, coronel! Disse Holmes, ajeitando o colarinho desarrumado. Viagens acabam como encontros de amantes, como diz a velha canção. Creio não ter tido o prazer de vê-lo desde que me dispensou aquelas atenções enquanto eu estava na saliência sobre a cachoeira Reichenbach, se lembra? O coronel ainda encarava meu amigo como um homem em transe. Seu demônio manhoso, manhoso, era tudo o que conseguia dizer. Ainda não os apresentei, disse Holmes. Este, cavalheiros, é o coronel Sebastian Moran, do exército indiano de Sua Majestade, o melhor atirador de armas pesadas que o nosso Império Oriental já produziu. Acho que estou certo, coronel, em dizer que sua coleção de tigres continua sem rivais? O velho feroz não disse nada, mas ainda fitava Sherlock Holmes. Com seus olhos selvagens e o bigode eriçado, parecia maravilhosamente com um tigre, inclusive. Pergunto-me, como um estratagema tão simples poderia enganar um tão velho homem? Disse Holmes. Ele deve ser muito familiar para você, Moura. Não prendeu um garotinho debaixo de uma árvore, ficou acima dele com o seu rifle e esperou pela isca para alimentar seu tigre? Esta casa vazia é a minha árvore e você o meu tigre. Provavelmente você tinha outras armas de reserva para o caso de não haver muitos tigres, ou na suposição desagradável de falhar na pontaria. Estas, apontou à sua volta, são minhas outras armas. A comparação é perfeita. O coronel Moran deu um pulo para frente com um rugido de ódio para agredir Holmes, mas foi puxado para trás pelos guardas. A fúria em seu rosto era terrível de se ver. Confesso que você tinha uma pequena surpresa para mim, disse Holmes. Eu não previ que você iria usar pessoalmente esta casa vazia e essa conveniente janela da frente. Eu imaginei que você agiria na rua, onde meu amigo Lestrade e seus homens joviais estavam esperando por você, Coronel Moura. Com exceção disso, tudo correu como eu esperava. O coronel Moura virou-se para o inspetor e disse: Você pode ou não ter uma causa justa para me prender, mas pelo menos não existe motivo para me submeter à tagarelice deste cidadão chamado Holmes. Se estou nas mãos da lei, que as coisas sejam feitas de uma maneira legal, vamos? Bem, isto é razoável, disse Lestrade. Não tem mais nada a dizer, Sr. Holmes, antes de irmos? Perguntou o oficial. Holmes apanhara do chão a poderosa arma de pressão e estava examinando seu mecanismo. Uma arma única e admirável em sua potência, disse ele, silenciosa, com um poder tremendo. Eu sabia de von Euler, o mecânico alemão cego que ia fabricara por ordem do falecido professor Moriarty. Há anos eu sabia de sua existência, embora nunca tenha tido a oportunidade de vê-la. Recomendo a sua atenção especial, Lestrade, e também para as balas que a carregam. Pode confiar-nos. A arma, Sr. Holmes, disse Lestrade enquanto o grupo todo se dirigia para a porta. Algo mais a dizer? Sim, Lestrade, disse Holmes. Quero apenas perguntar que acusação vai escolher. Que acusação, senhor? Ora, naturalmente a tentativa de assassinato do senhor Sherlock Holmes. Não, não, Lestrade. É melhor não. Não tenho a intenção de aparecer neste caso. A você e somente a você cabem os créditos da prisão notável que fez. Sim, Lestrade, eu o congratulo. Com sua habitual e feliz mistura de audácia e esperteza, você o pegou. Peguei quem, Sr. Holmes? O homem que toda perícia
tem procurado em vão. O coronel Sebastian Moore, Lestrade, que atirou no Ronald Adair com uma bala de efeito explosivo. Recapitulando aqui. O homem que toda a perícia tem procurado em vão, o coronel Sebastian Moore, é quem atirou em Ronald Adair com uma bala de ferro que não explode, feita de uma arma de pressão, pela janela aberta do segundo andar em frente ao número 420 de Park Lane, no dia 30 do mês passado. Sim, este coronel Sebastian Moura é o assassino de Ronald Adair. Esta é a acusação, Lestrade. E agora, Watson, se puder aguentar a corrente de ar da janela quebrada, creio que meia hora no meu gabinete, tomando uma sopa quente, lhe proporcionará alguma diversão proveitosa, me disse Holmes. Nossos velhos aposentos estavam intactos devido à supervisão de Mycroft Holmes e aos cuidados da minha esposa Hudson. É verdade que, quando entrei, vi uma bagunça incomum, mas todos os velhos pontos de referência continuavam em seus lugares. Lá estavam o canto da química e a mesa de pinho manchada de ácido. Numa prateleira havia vários cadernos enormes de notas e livros de referência que muitos dos nossos concidadãos adorariam queimar. Os diagramas, o estojo do violino e o conjunto de chinelos antigos de Holmes estava lá também. Vi todos ali e dei uma olhada em volta. Havia 2 ocupantes na sala. Um, a senhorita Hudson, que sorriu para nós quando entramos. O outro, o estranho boneco, que desempenhara um papel importantíssimo na aventura, a cópia fiel de Holmes, feita em cera. Era um modelo cor de cera do meu amigo, feito de maneira tão admirável que era um facsímile exato. Ficava num pequeno pedestal com um velho chambre de Holmes, tão bem colocado que, da rua, a ilusão era absolutamente perfeita de que se tratava de Holmes. Tudo bem, senhorita Hudson. Estou muito grato por sua ajuda. Muito obrigado. Trabalharam otimamente bem. E agora, Watson, deixe-me vê-lo uma vez mais sentado em sua velha poltrona, pois quero discutir vários detalhes com você. Holmes tirara a sobrecasaca surrada e agora era o velho Holmes, no roupão cor-de-rato que tirara do seu busto. Watson, James Moriarty foi um dos maiores cérebros do século, infelizmente voltado para o crime. Quer apanhar o índice de biografias na estante? Virara as páginas preguiçosamente, recostado na cadeira. Minha coleção é ótima, comentou. O próprio Moriarty é suficiente para tornar qualquer letra ilustre. E aqui estão Morgan, Meriden, de abominável lembrança, e Matthews, que arrancou com um soco meu canino esquerdo na sala de espera de Charing Cross. E finalmente, eis o nosso amigo desta noite. Estendeu-me o livro e li o seguinte: desempregado, antigamente no 1º Batalhão dos Pioneiros de Bangalore, nascido em Londres em 1840, filho de Augustus Moron, C.B., que foi embaixador britânico na Pérsia, educado em Eton e Oxford, serviu na campanha de Jovak, na campanha afegã, Shahrazad, Despachos, Sherpur e Cabul, autor de 1881-1884, endereço Conduit Street, clubes, o Anglo-Indiano, o Tackerville e o Clube Bagatelle de cartas. Na margem estava escrito com a letra firme de Holmes, o segundo homem mais perigoso de Londres. É assombroso, eu disse ao devolver o livro ao meu companheiro Holmes. A carreira deste criminoso é a de um soldado honrado. Veja, Holmes. É verdade, Watson, respondeu Holmes. Até certo ponto, meu amigo, ele agiu corretamente. Sempre foi um homem de nervos de aço
E conta-se ainda na Índia a história de como se arrastou por um escoador atrás de um tigre devorador de homens ferido. Existem árvores, Watson, que crescem até certa altura e que de repente desenvolvem um desvio disforme. Você perceberá isso com frequência nos seres humanos. Tem uma teoria segundo a qual o indivíduo reproduz no seu desenvolvimento toda a evolução de seus antepassados e que uma mudança repentina, para o bem ou para o mal, surge em consequência de alguma forte influência ocorrida em sua linhagem. Isto com certeza